neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se conheceres a Jesus. Se conheceres a Jesus, se aceitares sua mão, feliz manhã te sobrevém. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Fé não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Se conheceres a Jesus, se o amares com fervor, feliz então te sentirás, se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Tende fé em Deus. Tem fé em Deus, se a treva oculta o sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé em Deus, até vencer enfim. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se o sonho se faz pó. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus, é bem estar ouvir. Tem fé, amigo, em Deus.
Tem fé em Deus, se te retarda o pé. Tem fé em Deus, que é teu amante Pai. Tem fé, amigo em Deus. Tem fé, amigo em Que momento próprio, que hora oportuna para vencer. Você está ouvindo Fé para Vencer. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas que Deus tem preparado para o homem não são obtidas, não são alcançadas somente através dos sentidos humanos, mas sim através da fé. Na verdade, Deus deu para os homens coisas através das quais que são alcançadas através da inteligência do homem, da astúcia do homem, da sabedoria, dos sentidos humanos. Deus criou coisas, leis, que o homem pode usufruir delas sem exercer fé. Mas as coisas melhores, muito mais sublimes, eternas, que Deus tem reservado para o homem, estas são alcançadas pela fé. Então é muito oportuno, ouvintes, nós conhecermos o que é fé, sabermos o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A Bíblia está nos afirmando isto na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. E isto nos declara que há coisas preparadas para nós que nós não podemos ver com os olhos naturais. Na manifestação de Deus aqui na terra, através de seu Filho, que foi Deus conosco, Emanuel, Jesus realizou coisas impossíveis aos homens, exercendo poder sobre a natureza, sobre os demônios que oprimiam as pessoas e até mesmo sobre a morte. Um certo crítico das Escrituras, criticando a Bíblia, a palavra de Deus, disse que Jesus, quando multiplicou os pães, disse que ele tomou simplesmente os pães daquele menino e partiu aqueles pães. Agora, aquele crítico, para desfazer das Escrituras, ele diz que naquele tempo o pão era muito grande
e que um simples pão dava para alimentar 1000 pessoas. Ora, como um homem se atreve a dizer tal coisa, dizendo-se sábio, disse São Paulo, tornaram-se loucos. Isto é até uma coisa sem lógica. Que dizer que Jesus simplesmente alimentou a 1000 pessoas com cada pão. Agora, o estranho desse caso, deste fato narrado nas Escrituras, é que aqueles pães, originalmente falando, eram para alimentar um menino. Ora, um pão sendo tão grande que podia alimentar 1000 pessoas, na concepção daquele crítico, então o que faria aquele menino com 5 pães tão grandes? Como foi que o menino andava carregando tanto pão como que para alimentar as 5.000 pessoas? A tal ponto que cada um deles ficasse completamente satisfeito. E além do mais, 12 cestas que recolheram no fim de tudo. Os críticos são assim mesmo. Por quê? Porque, usufruindo da criação de Deus, das bênçãos naturais de Deus, e alcançando progresso nas leis naturais, eles se fazem céticos e críticos, e eles não vivem pela fé. Eles não creem nas Escrituras. Mas apesar de tudo isto, nenhuma concepção humana, cética, incrédula, pode mudar em nada a palavra de Deus, a qual se mantém igual e continua para adiante. Ela continua sendo a mesma ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo multiplicou os pães. Jesus Cristo interrompeu as tempestades, ordenou que elas parassem. Jesus Cristo ordenou os demônios que saíssem. Jesus Cristo perdoou pecados. Jesus Cristo ressuscitou mortos. Jesus Cristo ressuscitou-se dentre os mortos. E nós precisamos da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, se é que somos cristãos. Por quê? Na verdade, estamos sujeitos à morte. Na verdade, estamos sujeitos às tempestades. Na verdade, estamos sujeitos a contradições e decepções na vida. Por isso é necessário que haja fé. Você tem que entender que não é somente de pão que vive o homem, e que toda a sabedoria do mundo, toda a riqueza do mundo, não é o suficiente para o homem. Não é o suficiente para a humanidade. É necessário que haja fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aquelas pessoas que viram, assistiram e comeram daqueles pães que Jesus multiplicou, nos qualificariam de loucos, de insensatos, se nós não crêssemos que aquilo é verdade. Se elas vivessem hoje, elas seriam testemunhas oculares. Diriam: nós estávamos lá, nós comemos daqueles pães. E será que mesmo assim nós não continuaríamos descrendo? Que tal se eu, ou muitos dos nossos ouvintes, testemunhasse de bênçãos que têm
recebido do Senhor Jesus, sendo Ele o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aqui está um testemunho de fé, porque se isto não fosse a verdade, e se nós não tivéssemos experiência, não tivéssemos provado quão bom, quão profunda é a paz de crer em Jesus, através de sua palavra, através de suas promessas nas Escrituras, o que pode acontecer? O que poderia acontecer? Nós não estaríamos aqui forjando uma coisa. Mas este Evangelho está sendo pregado com experiência própria. Há uma mensagem nesta hora cortando os céus do país. Há uma mensagem nesta hora ao redor do mundo todo, indo a corações, penetrando em sentimentos feridos, machucados e decepcionados com o mundo ingrato, pecaminoso de hoje. Esta mensagem é tomada pelo Espírito Santo e tem chegado a corações sinceros, que têm clamado pela verdade, que têm clamado pelo que é substancioso, concreto, como quando Jesus foi levado no templo ainda na idade tenra de 8 dias apenas de existência. E o Espírito Santo guiou a Simeão, e aquele velho cansado, que não desejava outra coisa senão ver o cumprimento daquela promessa e partir desta terra. Simeão tomou o menino, e aquilo foi algo que ele esperou. Aquilo foi o cumprimento de sua fé, que era o fundamento das coisas que ele esperava, e a prova das coisas que ele não via antes. Então ali ele tomou o menino, apalpou, a sua fé tornou-se concreta, ela foi cumprida, e ele levantou os olhos aos céus e exclamou: despede, ó Senhor, o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Ó sim, meus ouvintes, como no caso de Simeão, um dia, aquilo que ele esperou, por fé, se cumpriu, ele pôde apalpar, também aquilo que nós estamos crendo hoje, esperando hoje, um dia poderemos apalpar. Há determinados instantes da nossa vida que nós podemos tomar nas mãos como Simeão tomou a Jesus, agradecendo a Deus, em outras palavras, dizendo que tudo estava consumado. Há momento que sua cura, a sua libertação, aquele alívio se torna tão real na sua vida que você deseja até partir deste mundo. Simeão diz: despede o teu servo em paz. Os cumprimentos das promessas de Deus são estímulo para o verdadeiro cristão. Se nós vemos que Deus não falhou em suas promessas com aqueles do passado, e promessas para com eles se cumprir conforme Deus prometera, haveria motivo para não crermos nas promessas de Deus nesse instante em que estamos vivendo? O mundo está repleto, o mundo está armado, o mundo está cheio de recursos naturais, mas nunca se necessitou de fé como está se necessitando nesta hora. Porque os recursos naturais fazem com que as pessoas ficam céticas, incrédulas, crendo somente nas coisas naturais, esperando tudo somente através do natural. Mas Deus continua sendo Deus. Jesus Cristo continua sendo aquele Jesus Cristo, porque há momentos em que nada resolve. O dinheiro não resolve, o recurso médico não resolve,
Há momentos que a posição social não adianta nada, que a sabedoria intelectual não resolve coisa alguma. Há momentos que todo o ouro do mundo não resolve coisa alguma. Somente Deus, somente a fé em sua palavra. Este é o momento que todos nós deveríamos parar um pouquinho e aceitarmos a fé na palavra de Deus. Olharmos nas promessas que Deus tem feito a seus profetas, a sua igreja. Então encontraríamos e descobriríamos que mediante esse palco tão negativo, diante desse céu tão negro e diante desse mundo tão confuso de dificuldades, há uma promessa e há um cumprimento desta promessa. Quando o mundo estava confuso, quando os judeus estavam sob uma escravidão tremenda, Simeão tomou o cumprimento da promessa em suas mãos. É nesta hora, é neste momento em que estamos vivendo, que há um cumprimento das Escrituras em relação àquilo que se refere à vinda, à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra está junto de você agora. É uma promessa para você encontrar aquela profunda paz. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se conheceres a Jesus. Se conheceres a Jesus, se aceitares sua mão, feliz manhã te sobrevém. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Fé não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Se conheceres a Jesus, se o amares com fervor, feliz então te sentirás, se buscares a Jesus,
conhecê-lo. Conosco tu amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Tende fé em Deus. Tem fé em Deus, se a treva oculta o sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé em Deus, até vencer enfim. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se o sonho se faz